Braulio. Vamos lá, querido. Vamos. Parábola dos talentos, né? É. Falou que... Fala que o cara recebe o talento de acordo com a capacidade dele. É o que está escrito. É o que está escrito. Pois é. Que aí é o seguinte, Caio, na vida, tudo é uma questão de potencial ou de decisão. Uma vez que o cara recebe de acordo com a capacidade. Cara, eu de fato creio que tudo é uma questão de decisão. Porque quando você decide, você acha o seu potencial. Agora, não adianta você ter um potencial que todo mundo de longe identifica. Mas se você não decide, não acontece nada. No fim, tudo depende de decisão. Mesmo as coisas maiores e mais amalucadas da Terra foram feitas só por causa de decisão. Até as coisas malucas. Malucas, tipo Alexandre o Grande. Isso é um garoto de 20 anos que morre com 33, decidiu conquistar o mundo, querendo ser maior do que o pai, Felipe. Decidiu, levantou, saiu. Decisão. Conquistou o mundo. Era bom de espada, bom de estratégia de guerra, de jogo de batalha. Você vê um cara como Ciro, o persa, provavelmente tenha sido o indivíduo que teve o maior e mais extenso império já conhecido no planeta. Foi um negócio que cobriu do Afeganistão, do Paquistão, da Índia, do Oriente, da Ásia, ao coração da África, expandindo em todas as direções. Cobriu Europa antiga, bárbara. Poder extraordinário e uma decisão. Ele não tinha 3 braços, nem 7 olhos. Um homem com 2 olhos, um par de ouvidos, as mesmas sensorialidades. Tinha uma coisa, uma vontade de decidir e uma tenacidade férrea, resiliente, inteligente. Mas quantos indivíduos mais inteligentes do que Ciro o Grande já existiram na Terra? Milhões, mas não tiveram a decisão. Você, por exemplo, olha aqui para o nosso governo. Por que o nosso presidente está ali? É por cultura? É por inteligência? É por capacidade humana relacional, diplomática? É por sabedoria especial? É pelo que ele está ali? Francamente, ele não tem nenhuma dessas coisas. Ele não passaria em exames de admissão da maior parte das faculdades. Não precisa nem ser de fora do Brasil. Aqui no Brasil mesmo, não entra. Não acompanha alguns raciocínios. Tem que ser explicado para ele de maneira mastigada. Mas uma coisa é inegável. Ele é um cara que teve uma decisão. E a decisão fez o besouro voar. De modo que potencial, somado a uma decisão, faz você mudar o mundo, o seu mundo. A mudança será do tamanho do seu olhar. Agora, não adianta ter um potencial enorme se você está sem a decisão. Deixa eu terminar dando um exemplo. Eu estava em Manaus, com 18 anos, me converti querendo me matar. Me converti. O poder prometido, recebereis dunamis, explodiu dentro de mim. Era inegável a unção. Eu comecei a pregar para todo lado, uma paixão. Mas eu não estava pensando no mundo. Eu sempre pensei na Amazônia primeiro, depois no Brasil. Tanto é que eu criei uma organização chamada Visão Nacional de Evangelização. E ao designá-la como Visão Nacional de Evangelização, eu botei uma fronteira, botei um limite na ação dessa organização que nasceu em 78, na Rua Getúlio Vargas, lá em Manaus, no Amazonas.
Pois bem, e eu rodei o Brasil todo, quando chegamos na década de 80, aí por 86, 87, especialmente depois de 86, depois de Amsterdã, 86, um evento do Billy Graham, onde havia 12 mil pastores do mundo inteiro, de todas as nações da terra. E eu preguei lá e conheci milhares de pessoas, convites para todos os lados e tudo mais. E aí havia aquela dúvida se eu iria fazer uma coisa agora para o mundo ou se eu continuaria a ser do Brasil. Então tinha um potencial em mim, lá em Manaus. Eu não sabia nem que potencial era esse. Mas eu decidi que fosse o que fosse, embora eu não soubesse que potencial era aquele, eu agi por causa da decisão. Eu tinha uma vontade inapagável de pregar o Evangelho. Embora eu fosse gago. Aí, a decisão puxou o potencial à vida, à existência. E à medida em que eu fui praticando e fui ativando os dons, eles foram chamando outros. Um dom chama outro dom. De modo que você começa fazendo uma coisa, 15 anos depois você está fazendo 100. Porque uma vai se conectando à outra e coisas vão ganhando vida a partir da sua emulação. Bom, aí eu fui intensamente Brasil e mundo, até 98. Europa, Estados Unidos, Oceania, não sei o que, prega, e as multidões vinham. Estádios na Alemanha com 80, 90 mil pessoas, catedrais lotadas em toda a Europa, na Inglaterra, eventos imensos para jovens, vários deles, para 60 mil, 70 mil, acampados 15 dias, ouvindo a palavra. Eu pregava às vezes 9, 10, 11, 12, 13 vezes no dia. Começava a pregar às vezes 6 horas da manhã e ia terminar 2 horas da madrugada do dia seguinte. Meu Deus! Porque aqueles 60, 70 mil jovens europeus ávidos queriam mais. Mais uma, pelo amor de Deus. Mais outra, pelo amor de Deus. E eu fui até que em 98, por causa de uma infelicidade pessoal, eu queria resolver a minha questão emocional, afetiva e conjugal. Eu tomei algumas decisões e dei alguns passos errados no processo de tomar a decisão certa. Eu dei alguns passos errados nesse processo. E havia muita gente que odiava a minha integridade, que esperava a hora de um vacilo para tentarem me comer vivo. E eles conseguiram comer pedaços de mim durante um bom tempo. E eu fiquei tão cansado e despedaçado que eu parei. Eu só não parei porque eu não sei parar. Então o que eu fiz? Eu fiz um site com... Cansado de ir, de viajar, recebia convites e me negava a ir a qualquer um. Eu sentei em cima de um monte de coisas, na realidade, enterrei. E fiz isso. Agora, a minha inoperância é ainda cheia de graça salvadora, de modo que eu, não querendo fazer nada, fiz um site que, num certo sentido, mudou a cabeça de milhões de pessoas na igreja evangélica, de 2003 até 2010. Você tem um monte de temas que hoje não são mais temas, que eu apanhei sozinho, resolvendo e tratando, encarando de frente aquilo, que hoje a garotada vai nascendo, nem sabe mais que aquilo foi um problema. Já deixou de ser questão. Porque deixou, mas eu sei o preço que eu paguei. Violento. E pago. Para eles viverem livres. Em mim opera a morte, para que neles opere vida. Vem ver TV, a gente começou aqui no jardim de casa, porque eu tô sem fazer nada, não aguento, eu vou pregar. Aí pregava até 4 horas por dia. Tinha dia da gente fazer 8 horas de papo de graça aqui. Pregando, e o povo veio vindo. Até que veio a bendita prisão na Papuda. Foi uma bênção.
Foi. Aquele dia 24 de maio de 2017 foi uma coisa maravilhosa, linda, extraordinária, porque me renovou o espírito. Eu fui lá para ser renovado, eu fui para um retiro espiritual. Não dá para eu descrever o bem que aquele acontecimento causou em mim, e como eu vim turbinado de lá. Aí o resto foi uma certa aflição à noite, orando, dizendo: Senhor, me mostra, me mostra, me mostra, me dá o start disso outra vez. Aí eu olhei e vinha Brumadinhos se derramando todo, e aquela voz dentro de mim: tu vais recomeçar por aí. E eu fui para lá e acendeu de novo tudo. Eu não quero mais viver daquele jeito, viajando todo dia, ou 5 vezes por semana, ou toda semana, não, porque tira a saúde e tira até a alegria. Mas fazer como eu estou fazendo, está me dando um prazer enorme, respondendo. O potencial sempre esteve aqui, está aqui, mas de 98 até 2017, eu dei uma sentada no potencial e fiquei daqui, pregando para todo mundo. Milhões literalmente foram abençoados, libertos, salvos, edificados. Agora eu sei que ainda podemos fazer muito mais, e eu estou com alegria disposta e disponível para mandar ver, conforme a sabedoria do que eu consiga fazer, como diz a minha mulher, sabendo usar não vai faltar, até onde o Senhor me conceda ir. Mas não adianta ter todo esse potencial se você sentar em cima. O que ativa tudo é uma decisão, e muda tudo. Sabe, você não conhece o irmão André, uma missão chamada Portas Abertas. Ele vive ainda na Holanda. Esse ano, inclusive, a Adriana e eu estivemos a uns 2 quilômetros ou 3 da casa dele. E ele ele sofre já de demência pela idade. Mas ele foi um homem muito significativo na pregação do Evangelho no século XX. E nós desenvolvemos algum relacionamento. E eu o conheci quando eu tinha 26 anos. Ele me visitou na igreja que eu pastoreava em Niterói. Foi lá, pregou, um amigo meu, Volney Faustini, interpretou para ele. Daquele dia para frente, eu tive alguns outros encontros com ele. Mas naquele dia, ele me disse uma coisa importante. Ele falou: o que você está pensando em fazer agora, e de modo imediato, no próximo mês ou 2? Uma pergunta interessante para quem estava acabando de ser apresentado a mim. Eu falei: irmão André, eu estou pensando em começar um seminário. Aliás, já está todo pronto. E com uns 300 alunos, mais ou menos, já tem o lugar, eu tenho, é dentro. Eu expliquei tudo. E a gente pode deflagrar a qualquer momento. Ele falou: está tudo pronto? Eu falei: tá, já tem todos os professores, já está tudo combinado. Nós estamos só vendo o melhor dia para iniciarmos nos próximos 2 meses. Aí ele falou: o que você acha da gente começar segunda-feira? Essa agora. Era domingo. Tipo amanhã. Aí eu falei: olha, irmão André, amanhã não dá. Mas eu tomo aqui o compromisso com você de começar na segunda-feira que vem. Na outra. Aí ele me bateu assim na mão, falou: desculpe. Parece uma coisa tão pragmática e tão infantil, mas é que durante toda a minha vida eu descobri que o que a gente não decide não acontece nunca. Mesmo as melhores coisas. E as melhores coisas são aquelas que a gente, porque são tão boas, fica adiando para começar. Deixa eu te pedir um favor, sempre que alguma coisa for uma coisa digna de que aconteça, mesmo que você não tenha todos os meios, faz o que você conseguir, porque os meios chegarão para completar o que você necessita. Eu tomei aquilo, eu já era assim,
Ele ainda esquentou Aí isso. ele esquentou. Ativou. Aí, meu amigo, eu fiquei assim pro resto da vida. E sou assim até hoje. Você vê que eu não sou de muita conversa. Eu ouço, levanto e o cara me pergunta para onde você está indo. Eu estou indo fazer isso que a gente acabou de conversar. Né? Eu não tenho mais o que acrescentar. O muito falar não faz nada acontecer se você não levantar, tomar o leite e caminhar. E aí, meu irmão? É isso aí. Você nunca foi um cara omisso, né, Caio? Graças a Deus, não. Eu entro no cacete, apanho pra caramba, mas eu não escondo a minha cara. Nunca escondi. Espero morrer sem esconder a minha face real, da vida real, onde as necessidades estão presentes e onde a profecia precisa ser declarada.